Olá pessoal, meu nome é Leonardo Moreira e eu vou hoje com vocês para a segunda aula de desenvolvimento web com Adobe Photoshop CC-CS4 e Adobe Muse CC-CS4. Para o pessoal que viu a primeira aula aí pode estar perguntando, pô, mas cadê o Muse, né? Eu não havia explicado isso antes, mas eu vou utilizar bastante o Photoshop primeiro, explicando alguns conceitos aí de diagramação, de organização, de produção web, antes da gente entrar no Muse, para que a gente não tenha que perder tempo com a parte de desenho no Muse mesmo porque o Muse não é um cara feito para isso, né? O Muse, para quem está vindo aí da parte de produção gráfica, o Muse se assemelha mais ao InDesign, vamos entender assim. Eu não produzo a peça artística nele, eu organizo nele, né? Então toda a parte de produção artística nós vamos continuar fazendo aqui no Photoshop, ok? Bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre importação de elementos, sobre medidas, como é que eu consigo trabalhar com vínculos, com incorporados, como é que isso vai funcionar aqui no Photoshop, certo? Bem, então vamos lá. Com base no arquivo que nós fizemos na última aula, um recurso bastante importante para a gente ter aqui durante a nossa produção é a régua do Photoshop. Onde é que eu vou encontrar essa régua? Vou vir aqui no menu Visualizar réguas. Para quem está no Windows é o Ctrl R, para quem está no Mac é o Command R, ok? Então marquei ali o Command R ou o Ctrl R, eu vou ter a minha reguinha aqui. Essa régua, se eu não me engano, ela está em centímetros. Ó. Se eu clicar aqui 2 vezes, minha reguinha vai estar em centímetros. Eu quero alterar isso, então eu vou clicar 2 vezes e vou botar a minha régua em pixels e o meu texto também em pixels. Por quê? Porque é a medida básica que a gente vai usar na web. Né? Para tudo que a gente vai trabalhar aí, a maioria dos casos, né, existem várias outras medidas, como a N, porcentagem, etc. Mas a maioria dos casos nós vamos trabalhar aí com os pixels, ok? Então por enquanto vamos nos concentrar nisso. Bem, então mudei aqui para pixel, como que eu fiz isso? Clicando 2 vezes na régua. Ok. Eu tenho então aqui agora minha escala, né? O meu layout ele tem 1600 pixels de largura, né? Então a minha régua começa aqui em 0, certo? E ele vai me dar as medidas. Se eu clicar nos meus textos, opa, cadê minhas camadinhas aqui? Só um minutinho. Aqui. Se eu clicar aqui nos meus textos, eu vou ver que esse texto agora já está marcado em pixels, certo? Então vamos lá. Desculpa aí o funga-funga, eu estou numa rinite miserável hoje, tá complicado. Mas vamos lá. Eu tenho um layout de 1600 de largura, ou seja, eu estou projetando até 1600 de largura. Só que eu entendo que a maioria das pessoas usa um layout a partir de 1024 pixels de largura até, sei lá, se o cara tiver numa televisão aí de 50 polegadas ligada no computador dele, não dá nem pra gente ter uma base aí de a que ponto que chega essa resolução. Mas a gente vai partir de 1024, ou seja, quem usa menos de 24 vai ter problemas para ver o nosso site até que a gente comece a trabalhar aí com layouts fluidos, com layouts adaptativos, tá? Há um consenso que a gente usa aqui. Para quem trabalha com 1024, a gente faz o layout baseado em 960 pixels de largura. Esses 960 pixels de largura seriam então descontando ali barra de rolagem, alguns outros elementos que ele possa ter na tela dele. Então ele teria de área útil 960 pixels de largura. Mas eu tenho uma área aqui de 1600. Como é que eu vou achar aqui 960 pixels no meio disso? Muito simples. Vamos pegar uma calculadora. Deixa eu deixar aqui aberto o Photoshop e a calculadora. Tá bom. Então eu vou pegar 1600 e vou diminuir 960. Significa que eu vou ter uma área aqui de transição, vamos chamar assim, uma área extra ao meu layout de 640 pixels. Só que eu quero 640 pixels dividido ao meio, metade para cá, metade para lá. Metade para a esquerda e metade para a direita. Então vamos lá. Vou pegar 640, vou dividir por 2, vai dar 320. Então
tirar na calculadora um pouquinho. Eu vou clicar na régua vertical, clicar, segurar e arrastar. Se você clicar e arrastar segurando o Shift, ó, ele vai pulando de 5 em 5 pixels. Aqui está pulando de 10 em 10 por causa do nível de zoom, eu acho. Até eu conseguir encontrar aqui os 320, ó, quer ver? 320. Vou arrastando 320. Pronto, marquei meu primeiro ponto aqui. Bem, então agora eu quero 320. A partir desse 320 eu quero marcar 960. Então 320 mais 960. Por quê? Porque é o tamanho que eu quero desenhar o meu site, 960 pixels. Esse restante em volta aqui é a área extra do meu layout que eu vou usar caso a pessoa acesse numa resolução maior. Que vai dar então 1280. Então vindo para cá, vou clicar de novo, segurando a tecla Shift. No Windows é a mesma coisa. Opa, perdi o número. 1280, isso. Continuo arrastando até chegar, não tem problema clicar fora, só voltar a segurar o Shift e continuar arrastando, até chegar em 1280. Então o que acontece? Ó, agora, aqui no meio, deixa eu marcar aqui. Aqui no meio, então, deixa eu fazer um retângulo aqui, fica mais fácil de mostrar isso, depois eu apago. Fiz uma máscara, tô ficando doido. Vou fazer um retângulo. Tá. Então aqui no meio, selecione infeliz. Aí foi. Aqui no meio então eu tenho um retângulo com 960 pixels de largura. Eu tenho 320 pixels para cada lado. Deu aqui uma diferençazinha, foi porque eu não colei ele na régua. Como que eu estou vendo essas medidas? Eu estou segurando o Command aqui no Mac, e no Windows é o Ctrl, se eu não me engano, tá? Segurei aqui, eu vou ver essas medidas. Ó. Então eu tenho 320 pixels para cada lado, e essa área aqui no meio tem os 960, tá? Se eu for aqui no transformar, vou pegar aqui a largura dele e vou colocar ele com 960 pixels. Ele está exatamente do tamanho que eu queria que ele estivesse. Certo? Vou excluir esse cara aqui, eu não preciso dele. Bem, esses menus aqui que eu estou usando, estou trabalhando aqui com 40 pixels, estão menus bastante grandes, né? Para a gente ter uma ideia, uma fonte legível aí na web vai estar em torno aí de 12, 14 pixels, né? Então 40 pixels nesses menus realmente é uma medida bem grandinha. Então o que eu posso fazer com isso? Eu vou abrir a janela Caractere. Na janela Caractere, então eu vou ter todas as opções de redimensionar esse meu texto e configurar ele do jeito que eu bem entender. Eu vou trabalhar com um tamanho de 20 pixels. É um tamanho razoável aqui para os meus menus. Então, o que eu fiz aqui? Desculpa, eu estou indo um pouco rápido. Eu cliquei aqui no início, segurei Shift e selecionei contato, ou seja, eu selecionei todo mundo. Tá? Então, agora voltando aqui, a fonte que eu vou utilizar não vai ser essa, vai ser a fonte Trebuchet. Eu vou trabalhar com 20 pixels e ele então já redimensiona o meu texto, certo? Então vamos lá. Vou posicionar aqui onde me interessa. Muito legal que ele sempre te dá uma guia aqui de auxílio. E isso é muito importante para você alinhar, porque quando você está alinhando texto, não dá para você confiar nessa história de vou alinhar a base, vou alinhar o topo, porque hora você tem acento, hora você tem a perninha aqui de um P, de um cedilha, de uma letra que não segue ali o alinhamento. Então quando você puxa esse texto aqui, olha, ele vai te falar, você está realmente alinhado à base. É melhor você alinhar, no que eu sempre brinco aqui, no zoiômetro, do que você alinhar pelo alinhamento ali do Photoshop mesmo. Então eu vou sempre alinhar aqui de forma que a minha base
esteja alinhada. Tá? Ok. Então vou seguir aqui esse alinhamento. Ok, vou selecionar todo mundo de novo e vou pedir para ele distribuir nos espaçamentos, que é esse carinha aqui, ó. Distribuir nos espaçamentos, nos centros horizontais, né? Certo, meu menu já está aqui constituído. Vou dar uma alinhadinha aqui. Não é meu objetivo agora falar muito sobre isso. Bem, algumas teclinhas de atalho, vamos lá. Sempre que eu quiser ver o meu layout como um todo, no Mac eu aperto Command 0 ou Ctrl 1 no Windows. Quando eu quiser aumentar o zoom, Command mais ou Command menos, ou no Windows, Ctrl mais ou Ctrl menos. Então eu estou aqui com o texto selecionado, Ctrl mais, eu consigo ir chegando lá nele até que eu veja a nível de pixels, certo? Se eu quiser voltar no nível total, Ctrl 0. Beleza, aí eu vi o meu layout como um todo. Vamos lá então. Eu criei uma logomarca, um logotipo, não existe logomarca. Pô. Eu criei um logotipo aqui no Illustrator, depois eu posso até mostrar como se faz esse efeito em outra ocasião, vou postar também umas aulinhas de Illustrator. E eu salvei esse arquivo na mesma pastinha que está o meu projeto, que eu estou salvando essas aulas para vocês. E eu quero então importar esse arquivo do Illustrator lá para dentro do Photoshop. Tá? Como que eu vou fazer isso? Menu Arquivo. Eu posso colocar incorporados ou posso colocar vinculados. Vamos entender um pouquinho sobre isso. As duas maneiras vão trabalhar com objetos inteligentes. O que é um objeto inteligente para o Photoshop? É um objeto que você não vai perder resolução caso você aumente ou diminua ou gire ou faça qualquer coisa, porque você nunca vai mexer diretamente nos pixels desse objeto. O que também o torna um objeto que não possibilita algumas personalizações, algumas configurações ou algumas alterações. É o que você importou e pronto, acabou, você não vai conseguir fazer muita coisa com ele. Contudo, você preserva consideravelmente a qualidade do seu arquivo. Então, se é um arquivo que você quer mexer, você quer editar, você quer aplicar uma sombra diferente, você quer aplicar um efeito de luz ou qualquer coisa do tipo, você vai realmente editá-lo no Photoshop, não coloque arquivos inteligentes. Aí depois eu vou mostrar como você faz isso. Mas se é apenas um arquivo que está fora, está pronto, eu quero só colocá-lo no meu layout, eu posso trabalhar com arquivos desse tipo. Arquivos incorporados e arquivos vinculados. Os arquivos incorporados eles vão passar a fazer parte do seu arquivo. Os arquivos vinculados vão ser arquivos externos que vão ser chamados. Ou seja, se por acaso eu apagar um arquivo vinculado e eu precisar abrir o meu layout e esse arquivo vinculado não existir mais, eu vou ter problemas. Ele vai falar, olha, eu não encontrei o vínculo, então eu não vou conseguir abrir esse arquivo, tá? Mas é muito legal trabalhar com esses padrões porque, por exemplo, a pessoa não concluiu o logotipo. Você está fazendo lá o layout, você está trabalhando numa equipe. Você vincula esse arquivo que ele ainda está editando e você não precisa que ele esteja com o arquivo pronto para você começar a montar o seu layout. Porque conforme ele for salvando, o arquivo vai atualizando sozinho, desde que vocês busquem esse arquivo no mesmo lugar, obviamente, né? Então imagina que você está lá numa agência, você tem 15 pessoas trabalhando, você tem um repositório de arquivos em comum para todo mundo. A pessoa está trabalhando num logotipo e você está trabalhando no layout web, sem que necessariamente o logotipo seja totalmente finalizado. Você pode ir trabalhando e vinculando esse arquivo. Conforme ele salva, você já pega esse arquivo pronto. Então nós vamos lá em arquivo, colocar vinculados. Eu vou aqui no aula 2, eu quero pegar esse cara aqui, o logotipo aí. Quando eu mandar inserir, vai vir essa telinha perguntando se eu quero inserir apenas a página, ok. Bem, ok. Tá aqui o meu logotipo. Certo? Eu vou posicionar ele aqui em cima. Redimensiono ele do jeito que eu bem entender. Beleza, tá aqui.
Então, vejam só uma coisinha interessante. Esse logotipo, agora, ele tem essa correntinha. O que isso me indica? Me indica algum vínculo com esse arquivo, né? Então, eu vou salvar o meu layout aqui. Se eu vier no meu Illustrator agora, estou lá produzindo, e eu resolver, deixa eu desagrupar isso, que eu quero agora que esse texto não seja mais preto, mas seja branco, deixei ele com texto branco e vou salvar isso. Aqui no Photoshop ele já salva sozinho, tá? Então eu consigo ir trabalhando com esses arquivos vinculados aqui sem maiores problemas. Dá para trabalhar numa boa e fica bem legal esse padrão. E a grande sacada também é que eu consigo pegar esse arquivo e redimensionar, eu aumento, né, eu reduzo eles quantas vezes for necessário, sem que eu perca a qualidade. Só para que vocês vejam a diferença, eu vou duplicar essa camada e vou rasterizar, que seria o arquivo não inteligente, né? Desculpa, a camada não inteligente. Eu vou rasterizar essa camada. Se eu pegar essa camada que está rasterizada, que é essa daqui, olha, e eu aumentar esse arquivo, notem que eu já não tenho uma qualidade tão boa quanto eu tinha com esse arquivo que eu tenho o vínculo, né, que eu tenho um arquivo inteligente. Eu vou até aumentar mais aqui para que a gente perceba a diferença. Olha a diferença desse arquivo para esse daqui. Tá? Então, quando você tem um objeto inteligente, a principal vantagem que você tem, na minha opinião, é que você não perde a qualidade desse arquivo. Você pode aumentar, diminuir, quantas vezes você bem entender, que você não perde qualidade. Certo? Bem, então vamos lá, vou colocar esse carinha aqui dentro. Tá. Como já é um arquivo finalizado, lembra que eu falei para vocês na aula anterior que aquilo que eu vou exportar, aquilo que eu quero que gere um recurso para o meu Muse, eu vou já colocar o nome do arquivo aqui na frente, né? Então, esse cara aqui está logotipo, eu vou clicar duas vezes em cima do nome, e aqui na frente eu vou colocar .jpg. Opa, ele tem que ser fundo transparente, então .png. JPG não tem canal alfa, não tem transparência, PNG tem. Então sempre que eu quiser exportar alguma coisa que vai ter fundo transparente, eu vou usar o PNG. Ok? Voltando. Bem, eu vou fazer um fundo aqui nesse menu, não estou gostando dessa distribuição, como está funcionando aqui. Eu vou colocar aqui um retângulo por trás. Só uma sacada, sempre que eu quiser inserir um objeto, por exemplo, eu quero colocar esse objeto logo abaixo do início, então eu vou clicar na camada que está abaixo dele, tá? Porque se eu tiver selecionado contato ou logotipo e eu vier aqui e desenhar um retângulo, esse retângulo vai ficar por cima de todo mundo, ele sempre insere o objeto acima da camada que eu estou selecionando. Então, não vou fazer isso. Eu quero que ele fique abaixo de início, né? Se eu quero que ele fique abaixo de início, eu vou clicar aqui no rodapé e vou agora criar o meu retângulo. Venho aqui e crio o meu retângulo. O que aconteceu? O retângulo ficou abaixo do início. Nós não estamos vendo mais o texto porque o texto está preto, né? Então, o que eu faço? Seleciono todo o texto, abro o meu painel de caracteres, que está nesse azinho aqui, ou então eu vou lá em janela, caractere, e vou mudar a cor. Eu quero todo mundo agora branco. Ok? Tô achando 20 pequeno, hein? Deixa eu colocar isso aqui um negrito e um 26. Melhorou. Bem, eu vou reposicionar isso aqui. Certo? Tá aí, tá começando a surgir o nosso layout do site, tá? Bem, eu vou agora importar uma imagem para dentro desse projeto. Como que eu vou fazer isso?
Da mesma forma, eu vou lá em arquivo, vou colocar, nesse caso eu posso colocar um incorporado mesmo, tá? Não tem problema ser vinculado porque essa imagem não vai ser editada, é só um arquivo que tá gravado no meu computador. Vamos lá, então eu vou em colocar, incorporado, essa imagem aqui, ó. Eu tenho um costume, mas isso é mania mesmo, de sempre quando eu vou montar um layout, eu já coloco o tamanho da imagem no próprio nome do arquivo. Isso facilita o meu processo de criação, porque eu já sei que medida eu vou usar, tá? Mas é mania mesmo, não tem problema nenhum. Eu vou colocar essa imagem. Isso aqui então vai ser o meu banner aqui central, né? Ela já vai ficar alinhadinha aqui onde eu preciso. Tá bem? Então deixa eu só posicionar aqui direitinho. Bem, se eu quiser visualizar como o meu projeto está ficando na web, eu vou lá em arquivo, salvar para a web, visualizar. Aí ele vai me mostrar no navegador como isso está ficando. Beleza? Bem, deixa eu cancelar isso aqui. Eu quero mostrar para vocês um site que eu uso bastante. Quem é meu aluno aí já conhece, que é o Loren Pixel. O Loren Pixel, ele segue mais ou menos a mesma ideia lá do Lipson. Para quem não conhece o Lipson, deixa eu mostrar aqui para vocês também. Lipson. Lipson é um carinha que gera texto em latim, com ordem aleatória, que não quer dizer nada com nada, que você usa para fazer teste de espaçamento. Então, quando você acessa aqui o lipson.com, ele te dá a opção de você colocar quantos caracteres você quer criar, quantas palavras, quantas listas, quantos parágrafos. Então, eu preciso de fazer um teste aqui com 2 parágrafos. Aí eu mando clicar aqui nesse botãozinho, ó, gerar Loren Y. Ele vai gerar esse texto em latim que não quer dizer patavina com birosca nenhuma. Tá? Então é só para fazer teste de espaçamento mesmo. Tudo bem? Seguindo a mesma ideia, eu tenho o lorenpixel.com. O Loren Pixel é um site que vai fazer a mesma coisa, ou seja, vai criar espaço para teste, só que com imagens. Então você fala assim, ó, eu preciso de uma imagem que tenha 960 pixels por 400 pixels, que seja uma imagem sobre cidade e seja uma imagem colorida. Quando você clica, ele te abre uma imagem com 960 pixels por 400 sobre cidade, tá? A gente fechar aqui, se eu clicar ele vai abrir outra imagem ou outro posicionamento também. O que você pode fazer também? Aqui na frente eu posso já colocar assim, ó. Espera aí. Deixa eu me organizar aqui. Então eu coloco a largura que eu quero. Então eu quero 960 por 400, que seja uma imagem sobre cidade. Quando eu dou Enter, ele já criou para mim uma imagem sobre isso. Se eu for recarregar essa página, ele vai gerando outras imagens para mim. E existem várias categorias. Por exemplo, quero uma imagem sobre pessoas. People. Ele vai mostrando para mim outras imagens. Bem, eu não sei todas as categorias de cabeça, mas acho que tem. Tem sobre alimentos também. Se você quiser ver todas as categorias, você volta aqui no principal, né? Aí ele tem aqui, ó, todas as categorias que você vai poder falar. Abstract, City, People, Transport, Animals, Food e por aí vai. Beleza? Então, é bastante útil mesmo, tá? Bem legal. Aí para quem já está trabalhando com HTML, que é outros assuntos que depois eu vou postar também, dá para você fazer também o Loren Pixel direto no seu HTML, para você fazer teste aí de espaçamento para mostrar para os seus clientes antes que eles te mostrem, antes que eles te passem conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Eu quero agora colocar umas imagens aqui no meio. Então vamos fazer algumas considerações.
Eu tenho uma área total de 960 pixels e eu preciso dividir ela ao meio. Então eu vou ter 960 pixels, 960 pixels dividido por 2, eu tenho 480. Só que eu quero que tenha 20 centímetros de margem entre essas imagens. Então, na verdade, eu vou tirar 10 pixels dessa imagem. Por que 10 e não 20? Porque são duas imagens, então 10 para cada uma. Então eu vou precisar de uma imagem com 470 pixels de largura por 200 pixels de altura, tá? Então vamos lá. Então eu vou lá no meu Loading Pixel e vou colocar aqui que eu quero uma imagem de 470 pixels de largura por 200 pixels de altura. Qualquer coisa, para mim serve qualquer categoria. Tá bom, essa é uma imagem que eu preciso. Caso você não queira inserir vinculado, caso você não queira inserir objeto inteligente, você só quer pegar a imagem e colocá-la dentro do Photoshop, botão direito, copia a imagem, vai no Photoshop e cola. Ele vai querer converter a imagem, padrão, beleza. Ok, tá aqui a minha imagem. Vou colocar outra imagem agora. Volto lá no navegador e recarrego a tela. Pego outra imagem, copio e colo aqui dentro. Ok? Então, o que esse danadinho ficou com? Só dando uma conferida aqui nos alinhamentos. Ah, tá, ficou fora aqui. Aqui tá um pouquinho fora também. Eu devo ter feito algum erro aqui nas minhas guias. Não estão com o tamanho correto. De 80, 320. Ah, essa daqui estava errado. Agora está certo. Então vocês viram, a minha guia estava errada. Eu não estava com 320 no começo. Por isso que eu não estava conseguindo alinhamento. Agora tá tudo certinho aqui. Beleza. Então só para quem entenda o que aconteceu aqui comigo, a minha primeira guia não estava com 320 pixels certinho. Por isso que eu não estava conseguindo alinhar o banner, né, ao começo e ao fim da guia com os 960 pixels. Tá? Bem, já temos uma base. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, esse logotipo, no Dropbox. Vou colocar o link na descrição desse vídeo para vocês baixarem e continuarem a brincadeira, tá bom? Eu vou, esporadicamente, eu vou publicar alguns hangouts também com aulas ao vivo, mas aí eu aviso vocês data e horário. Eu vou criar uma lista de discussão, aí quem quiser participar pode ir inserindo o nome lá na lista de discussão e vocês vão ficar sabendo então dos dias e horários desses hangouts, tá ok? Mas depois eu marco direitinho isso e a gente combina com mais detalhes. Abraço, pessoal. Boa sorte para vocês e bons estudos.